Agora sim, vamos para o exemplo 2, para a gente entender melhor ainda como é que funciona essa situação. Então, como é que é o exercício 2? Quantos números podemos formar com 3 algarismos de 1 a 5, então o número de 3 algarismos de 1 a 5, onde nenhum algarismo pode se repetir? Olha só, aqui, esse exercício aqui é importante para vocês entenderem que isso aqui, olha, é uma restrição, tá bom? Então vamos entender enquanto a gente faz o exercício. Nesse caso, a gente coloca 3 bolinhas, porque é um número de 3 algarismos, né, então a primeira coisa que você faz, você coloca o primeiro, segundo e terceiro espaço, traço ou bolinha, você que sabe. E, bom, e agora a gente coloca o número de possibilidades que a gente pode para cada situação. Aqui, ele quer números de 1 a 5. Então a nossa primeira opção na nossa primeira opção, quantas possibilidades a gente tem? A gente tem as 5 possibilidades, né, a gente pode tanto colocar o número 1, quanto o número 2, quanto o número 3, quanto o número 4, quanto o número 5. A gente pode colocar qualquer um desses 5 números. E a segunda opção, nossa segunda casinha, quantos números a gente pode colocar? E é aí que está a nossa restrição. Ele quer um número de 3 algarismos, onde nenhum algarismo pode se repetir. Se nenhum algarismo pode se repetir, a nossa segunda casa só podem ter 4 números, porque na primeira casa a gente já vai ter colocado, a gente tem 5 opções, na primeira casa a gente já vai ter colocado 1. Pode ter sido o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, a gente não sabe, tanto faz, mas a gente botou um deles, certo? Então a gente diminui nosso número de opções, agora a gente só tem 4 opções para colocar. E para o terceiro? Para o terceiro é a mesma coisa. A gente já colocou um número para a primeira opção, a gente colocou outro número para a segunda opção, e agora a gente tem quanto? Se a gente tinha 5 menos 2, a gente está com 3 números. Então, essa é a nossa possibilidade, né? Para a primeira casa, 5, para a segunda, 4 e para a terceira, 3. E é o que está escrito aqui, né? As possibilidades diminuem porque eu coloquei como primeiro, porque o que eu coloquei no primeiro já não é mais uma possibilidade para o segundo ou para o terceiro. Entenderam, gente? Então, como é que fica nosso número de possibilidades? Que nem eu falei antes, você só multiplica. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60 possibilidades. Então, gente, aqui é atenção, tá? Que vocês têm que prestar atenção. Que da mesma forma que a gente teve uma restrição no outro exercício, a gente pode ter outras diversas restrições, como, por exemplo, existem casos em que a questão pede que o algarismo que o número deve terminar com algum algarismo específico ou que não pode começar com certos algarismos. Então, por exemplo, vamos dizer que ele tenha pedido para a gente terminar com um número de 3 algarismos que termine com o número 1. Você tem que terminar com o número 1? Quantas possibilidades você tem? Quantas possibilidades você teria para colocar aqui? Só uma, porque só pode ser o número 1, entendeu? Da mesma forma, se ele falasse que o seu número só pode começar com o número 5, 4 e 3. Quantas possibilidades você teria? Só 3, porque ele te obriga, ele te restringe a ter esses números, entendeu? Esses algarismos, né? Então isso é muito importante, tá? E aqui, outra coisa, isso aqui tá na apostila de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham lido com carinho também, mas eu botei aqui também, vamos ler. Muitas das vezes, quando uma questão pede a quantidade de números com certa quantidade de algarismos, que é possível formar com um grupo determinado de algarismos, como foi o caso do exemplo anterior, a gente não pode colocar o zero na primeira opção. Então, exatamente, se aqui, por exemplo, estivesse falando que era para formar um número com 3 algarismos e aqui fosse de 0 a 5, não de 1 a 5. Não de 1 a 5, de 0 a 5. Aqui, quando você coloca de 0 a 5, você tem 6 possibilidades, né? Porque agora você tem o zero também como possibilidade. Mas você não poderia colocar. Ai, que droga. Você não poderia colocar o 6 aqui. Por que você não poderia colocar o 6 aqui? Porque o zero não é uma opção. O zero não pode ser uma opção que pode ser colocada aqui
no primeiro, porque um número, se você colocar o zero, você fica com o número 0,43. E 0,43 é o número 43, certo? Não existe 0,43 é a mesma coisa que o 43. E 43 é o quê? Um número de 2 algarismos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, o número 0, 1, 2, 3 vale como 1, 2, 3, o que configura um caso com menos algarismos do que o original. Mas isso depende muito do tipo de questão, porque quando você quer pedir um número de senhas, por exemplo, a senha 0, 1, 2, 3 é diferente da senha 1, 2, 3. Então, vocês têm que ter essa malandragem para entender quando isso vai acontecer. Mas fiquem ligados nisso. Gente, agora vamos para outro tipo de exercício, tá bom? E outro tipo de exercício é muito simples, a gente só precisa saber essa equação aqui. Então, o que é essa equação? É a probabilidade de ocorrer um determinado resultado num experimento A probabilidade de ocorrer um determinado resultado num experimento aleatório é expressa através dessa razão. É a probabilidade, então, P, que é a probabilidade de ocorrer um determinado resultado. Então, P de A, por exemplo, é igual ao número de resultados favoráveis divididos pelo número de resultados possíveis. Então, assim, nos exercícios anteriores, a gente estava calculando o número de opções, o número de opções totais que a gente poderia fazer em determinado evento. Agora, a gente quer calcular a probabilidade de determinado resultado dentre vários resultados, que foi o que a gente falou lá no início. Lembra do dado? Que a gente tem 6 opções, mas quando a gente larga o dado, só cai, a gente acha um número. Então, a gente tem um número dentre 6 opções, entendeu? Então, qual seria a probabilidade de cair um número dentre as opções que a gente tem? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso, né? Então, justamente usando aqui então o exemplo do dado para vocês entenderem como isso funciona. Então, se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 4? Um dado possui 6 lados com números de 1 a 6, certo? Sendo assim, o número de possibilidades do lançamento é 6. A gente sabe que é essa a razão, tá? Resultados favoráveis divididos por número de resultados possíveis. Então, o número de possibilidades, que é a mesma coisa de número de resultados possíveis no lançamento, é de 6. E qual é o evento favorável? Ele quer que a nossa restrição ao evento favorável, entendeu? Ele quer a probabilidade de obtermos um número maior que 4. Se é maior que 4 e a gente só tem até o número 6, então só pode ser o número 5 ou o número 6, certo? Ou seja, 2 possibilidades, que é o nosso evento favorável. E aí, portanto, a probabilidade de número maior que 4 ser o resultado ao lançar o dado é dado por essa razão. 2 divididos por 6, que é igual a 1/3. E esse é o valor da nossa probabilidade. Entenderam, gente? Tem uma pequena. Tipo, aliás, falando aqui, né? Essa equação é muito importante, tá? Vocês têm que ficar ligados nisso. Essas questões caem bastante no Enem. Eu acho super divertido, não sei vocês. Eu adoro fazer esse tipo de exercício e eu acho super interessante também. Mas é isso, gente. Então a gente viu esses 2 casos dentro da probabilidade. Vocês vão ver mais depois em outras aulas, que ainda tem arranjo e combinação, que também é super legal. Mas é isso, a gente termina por aqui. Não deixem de fazer os exercícios da apostila, tem bastante exercício lá do Enem. E qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp, né? Ou botar no Classroom. E é isso, gente. Beijo, espero que tenham gostado da aula.